Deus não quer que você pare, porque Ele é o teu Criador, Ele te ama, Ele quer ver você no reino dos céus, mas se você parar, você não vai para o reino dos céus. E aí dizem os psicólogos cristãos, e até mesmo aqueles que não são cristãos, de que quando alguém não trabalha, não resolve o problema da rejeição e do desprezo, ele vai partir do primeiro R para o segundo R. Ele vai reagir. E alguns dizem que isso é natural do ser humano. Que palavra é essa? É a palavra ressentimento. Existem outras palavras que são sinônimas da palavra ressentimento. Por que eu estou colocando todas as palavras começando com R? Para que você jamais esqueça. Para que você grude aí na sua mente e possa ajudar pessoas da sua família e fora da sua família. Então, primeiro, rejeição. Se você não administra isso, naturalmente, dizem os psicólogos, que você vai partir para um outro estágio, que é o estágio do ressentimento. O que significa ressentimento? Mágoa. Você vai amargurando aquilo por anos. Tem gente que não consegue perdoar irmãos da igreja. Às vezes você está sentado aqui e não consegue perdoar aquele que está lá atrás e vice-versa. Você está louvando a Deus e cantando fé e a vitória, só que você não está vivendo nada disso. E você está se sentindo mal, você está se sentindo culpado, a tua consciência está pesando. Você sabe que meu pai, que já não vive mais, uma vez chegou para mim, para o meu irmão mais velho. Inclusive eu quero pedir oração. Ele é médico, mas infelizmente ele teve uma doença. Você vê que doença não tem escolha, né? Quando cai, vem. Ele é médico lá em Campo Grande, ele está com câncer no pâncreas, que é um dos piores que tem. Eu vou usar uma frase, ou duas frases que ele falou para mim há pouco tempo atrás, que tem a ver com esse conselho do meu pai. Meu pai disse assim para o Helder, que é o meu irmão mais velho, e para mim, somos dois em casa, ele disse assim: vocês precisam ser maduros espiritualmente, porque vocês vão viver a pior época da humanidade. Eu já estou sentindo isso na pele, e as coisas estão piorando rapidamente, diferente do passado. Vocês precisam ter mais fé, vocês precisam ter mais comunhão, vocês precisam ter mais determinação. Quando o meu irmão fez o exame e descobriu que estava com câncer no pâncreas, está indo para a 7ª sessão essa semana de quimioterapia, ele disse assim: Ronaldo, ele chama mano, se Deus quer me curar, Ele já sabe, então não preciso ficar preocupado. Se Ele tiver um outro plano para mim, para minha família, Ele também já sabe. Para que eu vou ficar preocupado? Tem a ver com maturidade ou não tem a ver com maturidade? Tem a ver com muita maturidade. Mas o meu pai, naquele dia, que estava dando um conselho para o Helder, para mim, ele disse assim: eu vou dar um exemplo para vocês do que é maturidade cristã. Lá em Mateus, no capítulo 5, a partir do verso 43 até o verso 48, o verso 48 todo mundo sabe, né? Sede perfeitos, os sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está onde? Quando ele fala aquilo, e você estuda alguns versículos antes, sabe o que ele quer dizer? Você quer ser perfeito? Você precisa amar o seu inimigo, você precisa orar por ele, você precisa abençoar o seu inimigo. Me perdoe, mas isso é uma das coisas mais difíceis. É fácil isso? Não é fácil. Mas o caminho da santificação, o caminho da glorificação, o caminho da redenção é você perdoar e abençoar aqueles que falam mal de você, aqueles que não gostam de você, aqueles que acham você intragável. E isso é maturidade cristã. Lembre-se, quando Jesus estava na cruz do Calvário, ele estava extremamente maduro espiritualmente, porque ele dizia assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que? Não sabem o que estão fazendo. Isso se chama superioridade, isso não se chama orgulho, isso não se chama arrogância, isso não se chama autossuficiência, isso se chama maturidade cristã. Você, minha querida irmã, e o seu esposo, você que está me filmando aí, você que está aqui com a sua família, vocês todos, e eu e ele também, precisamos ser maduros espiritualmente falando. Você sabe por que nós precisamos disso? Porque se isso não acontecer, a gente vai para o terceiro estágio, que é uma palavra terrível. Qual que é a primeira palavra?
rejeição. Todos nós somos ou já fomos rejeitados, e temos que encarar a situação. Nós podemos encarar com maturidade, concorda comigo? Ou com ressentimento. Sabe quando aquele gado começa a moer aquele negócio e fica ali durante anos? E é uma desgraça isso, desculpa usar essa expressão. Agora eu vou te falar uma coisa: se você não resolver isso, você vai para o último estágio. E esse estágio se chama o estágio da retaliação. Você sabe o que significa retaliação? É a mesma coisa que vingança. Entendeu? Só que eu descobri no dicionário brasileiro uma outra palavra, um outro significado entre tantos significados da palavra retaliação. Um deles é vingança. Sabe o que eu descobri? Esquece a Bíblia agora, esquece o Espírito de Profecia por alguns segundos. Eu descobri que no dicionário brasileiro, um dos significados da palavra retaliação ou vingança, o significado é possessão demoníaca. Em outras palavras, quando você não encara a rejeição, o desprezo, e fica alimentando o ressentimento, o ódio, a amargura, você vai para um outro estágio. E esse estágio você não vai ter mais controle sobre ele. Porque o inimigo vai ter controle sobre a sua vida, e vai destruir a sua vida, e vai destruir a minha vida. Tem muita gente destruindo a vida de pessoas dentro da igreja, porque não consegue administrar essas três palavras que começam com a letra R. Eu vou falar uma coisa para vocês. Outro dia eu recebi uma ligação, foi um sábado à tarde como esse. O irmão ligou para mim e disse assim: um ancião de igreja, lá perto de Mogi das Cruzes: Pastor Ronaldo, boa tarde, boa tarde. Eu esperava tudo, menos isso. Ele falou assim: o senhor tem que vir aqui quarta-feira. Eu já era departamental de jovens. E eu falei: irmão, falei a mesma coisa que você falou na entrevista aqui. Eu acredito que todos os chamados e convites são de Deus. Só que eu tenho que ver na minha agenda. Pode ser que nessa data que você está pedindo, hoje é sábado, quarta-feira é 3, 4 dias, não dê. Mas eu posso na outra, ou num outro sábado, num dia até melhor para você, porque ele era ancião. Ele falou: não, pastor, o senhor tem que vir quarta-feira. Aí eu perguntei para ele assim, um pouco nervoso, né? Por que tem que vir na quarta-feira? Ele estava tirando o sério. Ele falou assim: porque o senhor é responsável de tirar uma pessoa da igreja que está fora da igreja há 10 anos. Aí eu falei, parece brincadeira, mas eu me entreguei e falei assim: quarta-feira eu vou pregar. E eu fui. Era uma igreja bem pequena. E eu lembro que esse senhor não era um jovem. Naquela época eu já trabalhava com jovens. Era um senhor de barba branca, cabelos brancos. E ele estava com vergonha. Você sabe que muitas pessoas saem da igreja, mas têm saudades da igreja. Tem algumas pessoas que em alguns programas especiais vêm e sentam ali no fundo, ou até mesmo na frente, mas quando vem e observam que está acabando, saem antes, porque não querem que ninguém cumprimente. Ele estava sentado aqui, eu estava com o microfone sem fio. Eu não sei, não vai mais esse microfone, eu só sei que eu fechei ele aqui e ele não sabia. E comecei a falar para o lado de cá. E quando terminou o culto, eu fiz um culto bem pequeno, bem curto. Eu olhei para ele e falei assim: eu estou aqui por tua causa. Eu estou aqui para te pedir perdão. Eu quero que você me perdoe em nome de Jesus. Sabe o que esse homem fez? Começou a chorar igual uma criança. Eu também comecei a chorar igual uma criança. E nós nos abraçamos. E não como traidores, mas como cristãos. Eu dei um beijo no rosto dele. Falei: me perdoe, irmão. Eu nunca imaginei que eu poderia ferir o irmão. Sabe o que aconteceu com ele? Ele não precisou fazer 28 doutrinas ou 2.300 tardes e manhãs, que é extremamente importante para os dias de hoje. Mas ele voltou para a igreja. E continuou e voltou a ser um líder da igreja. Sabe por quê? Alguém chegou lá e falou: me perdoa. Como é difícil isso, né? Você sabe por que é difícil? Porque a gente não é maduro espiritual. Quando você fala em superioridade, não quer dizer que você é arrogante. Eu vou repetir essa ênfase. Não é nada disso. Não é orgulho, autossuficiência, não é nada disso. Você tem amor, você tem pena. Como Jesus veio a esta terra e morreu pelos nossos pecados, Ele é o nosso exemplo, Ele é o nosso modelo. Olha o que está escrito aqui, ó, no verso 4 de Isaías 53. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades
e as nossas dores levou sobre si. E a última parte que eu queria ler aqui no verso 5, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos o quê? Curados, transformados, purificados pelo sangue de Jesus. É isso que está escrito aí. E eu quero que você saia daqui com a cabeça levantada, e você vai enfrentar revés nessa semana. Você vai ser rejeitado, você vai ser desprezado. As pessoas vão dizer: você não tem valor, o que você fala não presta. Mas você não está nem aí, porque você é superior. Você diz assim: eu sou filho de Deus. Você não precisa nem falar para a pessoa, porque isso nem vai ajudar em nada. Segue em frente. E aí o que vai acontecer? Deus vai te fazer uma vencedora, um vencedor. E em breve Jesus vai voltar, e nós vamos estar preparados para vê-lo nas nuvens do céu. Eu queria cantar uma música, e